Você já ouviu falar no efeito dominó? Conhecido também como efeito em cascata ou em cadeia, ele ilustra muito bem uma das principais leis divinas, a de causa e efeito. Aqui, como podemos observar, apenas um toque gerou uma série de consequências. No programa de hoje, nós vamos discutir como atitudes aparentemente insignificantes podem trazer efeitos avassaladores que repercutem a curto, a médio e a longo prazo. A lei, eu disse, é impessoal e incontestável. Fez, volta, tchum, é que nem um bumerangue. E ainda, Adão e Eva e o pecado original. Filosoficamente, o ato da maçã e de comer a maçã foi, na verdade, a construção dessas tribos e da nossa civilização. A lei de ação e reação de Newton. Toda ação haverá uma reação em sentido contrário e de mesma intensidade. Os ensinamentos da agricultura. É o que a gente pode chamar, né? Ação e reação. O que eu faço de bom, não tem por que não voltar de bom. Causa e efeito no cinema nacional. O filme Causa e Efeito, ele demonstra aquilo que Jesus nos trouxe por intermédio de alguns evangelistas, quando disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Catástrofes naturais. São também formas de renovação, são revoluções que a Terra e as pessoas passam. Um novo modelo de sociedade e o uso inteligente da lei de causa e efeito. A Ecovila Clareando é um meio do caminho. Eu chamo que é uma oitava acima das comunidades alternativas, onde temos que dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Essas e outras questões agora no Mundo Maior Repórter. Na física, a terceira lei de Newton diz: para toda ação há sempre uma reação igual e de mesma intensidade. Ou seja, quando empurramos uma cadeira, ela também exerce uma força que nos empurra no sentido contrário. Quando o giz risca a lousa também risca o giz. A bolinha que vai, volta. Força que A aplica em B é igual à força de reação que B aplica em A. Se transportarmos ao pé da letra a lei de ação e reação para a nossa vida, uma pessoa que lhe machuca deverá ser ferida por você da mesma forma e com a mesma intensidade. Além disso, a tal lei de ação e reação teria uma consequência imediata. Ou seja, a reação ocorreria no mesmo momento da ação. Algo diferente do que acontece na lei de causa e efeito, de acordo com o Espiritismo. Quando a gente fala de causa e efeito, a gente fala de uma lei que está dentro de cada ser humano. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, resultados de vidas passadas ou de uma vida presente, tem um efeito. Ela pode ser imediata, ela pode demorar um pouco mais e pode demorar muito. Então, não é que tudo aconteça imediatamente. Se nós já fizemos uma ação, nosso passado fizeram ações que nós estamos sofrendo agora as consequências, algumas boas, desenvolvimentos científicos, médicos, coisas maravilhosas, e algumas não tão boas. Na doutrina, na codificação espírita, o que aparece? O princípio evolutivo que a cada efeito é evidente que existe uma causa. Nós recebemos de volta como um bumerangue aquilo que nós projetamos como sendo os nossos pensamentos e as nossas ações. A agricultura é o exemplo máximo desta lei. Plantar, cuidar e colher. A causa, a semeadura e o seu cuidado. A consequência, o alimento fresquinho, cheio de nutrientes. É com reverência e humildade para com a terra que Guaraci cultiva há 27 anos verduras, legumes, frutas e uma infinidade de outros vegetais essenciais para a nossa vida. A agricultura, ela precisa ter cultura no meio. Cultura como essência, como informação, sabe, como vida. Então, além de produzir um alimento, é a gente ter
um alimento que ele é cultivado de uma forma equilibrada, cultivado de uma forma que a gente tenha não só a parte material presente, mas tudo junto. Se você vai semeando amor, trabalho, caridade, e você vai colhendo dos outros aquilo que você deu para cada um. Não existe, a vida não é uma via de uma única mão. Toda a produção de Guaraci é agroecológica, feita com muito carinho no sítio Duas Cachoeiras, na Serra da Mantiqueira, no município de Amparo. Além de tomates, almeirão, bananas, maracujás, os animais também vivem em harmonia aqui. Tudo é feito respeitando o tempo e a capacidade do solo. Entre as mandiocas e a bananeira e o maracujá, a gente plantou milho, feijão guandu e abóbora. Então, isso faz com que o solo não se empobreça. Isso, exatamente, enriquece. Por quê? Porque você tem uma diversidade de plantas, de famílias diferentes, que tiram nutrientes diferentes e devolvem também com matéria orgânica. Até o final da década de 70, estas terras eram usadas exclusivamente para a produção cafeeira. O desmatamento e a falta de rotação das culturas fez com que o solo ficasse pobre e trouxesse consequências devastadoras para a região. Essa parte aqui do sítio é uma reserva que o Guaraci estava me contando que tinha mais ou menos 2 metros de altura de água, né? Aqui ainda era mais fundo. Aonde a gente está aqui, há uns 2 anos atrás, no máximo, a gente entrava na água aqui e tomava banho aqui na altura do pescoço. Hoje, só terra. Todas as ações que você tem para cima aqui do rio, que foi desmatar, que foi tirar a árvore, que foi tornar plantações sem cuidados com o solo, provoca erosão. Toda essa erosão é levada pelas chuvas, no verão, na época de mais água. Esse rio, por exemplo, metade do que a gente está vendo aqui de pedra, ele era com água. Tudo isso aqui foi levado porque antes isso aqui era tratado só como café, só como pasto e acabou provocando uma super erosão que hoje a gente não tem mais condição de recuperar. É uma cicatriz que fica e que a gente tenta minimizar agora com essas ações. Foi com o trabalho de reflorestamento, a partir de 1986, que estas terras ganharam vida novamente. Essa aqui é uma foto que a gente tem aqui de quase quando nós chegamos em 1970, o pasto, a nascente que tinha aqui, totalmente degradada com os animais. E que com o tempo ela foi sendo recuperada e hoje ela tem uma diferença, né? Então toda a vegetação se recompôs e a gente conseguiu recuperar essa área, as nascentes aumentaram e nessa mata, não só a mata como água, mas a gente já identificou por espécies alimentícias, sementes para reprodução e plantas medicinais, mais de 70 tipos de plantas medicinais dentro dessa área, que hoje é uma reserva ambiental. Uma mudança na causa, ou seja, no modo como estes alimentos são produzidos, traz consequências positivas tanto para o planeta, para quem consome, como para quem produz. Este é o objetivo da agricultura orgânica. Eu nem chamaria isso de orgânico, eu chamaria até mais. Um agroecológico. Eu às vezes até falo assim, o que agricultura é essa? É agricultura divina. Como assim? Seja o que Deus quiser, né? Então, assim, a convencional ela é uma agricultura industrial, uma agricultura química, tanto que as pessoas exploram a terra, quando não dá mais nada largam. A diferença é que nessa outra forma de você trabalhar a terra, de você incluir o todo e tudo nisso daí, então você está trabalhando não só com a agricultura, você está trabalhando com a promoção da vida. Preferimos muitas e muitas vezes a rapidez e o comodismo de um hipermercado, porque aquilo é mais prático. E nós não pensamos no custo do trabalho que foi a produção, o trabalho que é o transporte, o descarte de todas aquelas embalagens. Esse tipo de cultivo, o orgânico, a gente sente no gosto? Ah, experimenta, você vai ver a diferença que é. É, realmente. A textura, né, é diferente, ele é mais firme, e o sabor é mais acentuado. Guaraci também é presidente da Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo e acredita que os preços mais baixos dos produtos agrícolas convencionais são ilusórios e reflexo de uma produção equivocada. Aquele convencional não está embutido, por exemplo, o que a gente paga por impostos, o tratamento da água que aquilo poluiu, o medicamento que vai do posto de saúde para o funcionário que está sendo intoxicado.
não paga a erosão do solo que correu e foi para dentro do rio e destruiu o abastecimento de água, que tem que aumentar o tratamento, que vai faltar água. A agricultura orgânica nos mostra a importância de nos conectarmos com os elementos e o local de onde tiramos o nosso alimento. Uma conexão sagrada. Trabalhando com a terra, aprendendo com a terra, a gente vê que tem muito mais coisas, além do simples material vegetal que pode servir de alimento. A gente tem uma prática de usar a música. Então aqui na horta a gente vem aqui, toca violoncelo, toca flauta, toca gaita, canta. Isso traz outra relação. E traz efeitos? Muito. É só você ver a vitalidade do que tem, a durabilidade, e às vezes a gente tem surpresas. Elas crescem diferente do ritmo que a gente esperaria. A gente tem uma série de outros seres trabalhando junto aqui no dia a dia, né? Que não são só a nossa mão que faz. Mas quem que está trabalhando com o reino aqui vegetal? Quem que está trabalhando com o reino mineral? Que seres espirituais estão trabalhando aqui dentro e promovendo esse ambiente de harmonia? É claro que isso tudo vai criar uma situação de equilíbrio. Mas, mesmo com muito esforço, cuidado com a terra e com os alimentos, às vezes a natureza parece não ajudar os agricultores. Estiagens, pragas e chuvas em excesso fazem com que colheitas inteiras sejam perdidas. Assim acontece também na nossa vida. Muitos lutam para sair da miséria, mas às vezes a perseverança não é suficiente. Será que além da lei de causa e efeito, estamos sujeitos a um golpe de sorte? Eu acredito que não. A sorte nossa é ter consciência e agir conforme as leis da natureza. Causa e efeito é o tempo todo. Quando a gente fala de causa, condição e efeito, às vezes é simultâneo. Quando a gente fala da natureza, você observa uma coisa assim: plantei uma sementinha, cuidei, a água foi adequada, o sol foi adequado, as condições atmosféricas, e nós não temos controle sobre isso. Então não é só aquilo que eu faço. Tem inúmeras condições que vão além da nossa condição humana. Agora, apesar do esforço que a gente faz aqui de manter esse equilíbrio, nós não estamos isolados. Então nós somos a menor parte. E aí eu tenho sim consequências também, né, das ações da vizinhança. Aí a sorte de eu ter vizinhos que colaborem ou não, quem sabe possa ter sido a sorte ou o azar. É que, na verdade, a lei de causa e efeito, ela ocorre concomitante a tantas outras leis. A própria lei do amor, lei do trabalho, lei de conservação. E no próximo bloco, como é designado para cada espírito os efeitos que ele vai sofrer? Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião tem alguma relação com a de causa e efeito? E a impressionante vida de Jesus Gonçalves, um poeta que, de acordo com os espíritas, trouxe para sua última encarnação as consequências de um passado trevoso. A gente já volta.